Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Que bom estar com você para mais um momento de meditação. Estamos vivendo a segunda semana da Quaresma. Estamos nos preparando bem, graças a Deus, para celebrarmos a Páscoa de Jesus. E hoje trago mais uma meditação para esta nossa caminhada quaresmal. Este verdadeiro retiro, buscando a Deus, deixando-se encontrar por Ele. Hoje, segunda-feira da segunda semana da Quaresma. Como devemos preparar-nos para a morte? É um assunto que algumas pessoas não gostam. Eu mesmo tinha muita dificuldade quando era sobre a minha família, um amigo próximo, sobre a minha morte mesmo. Mas nós precisamos refletir sobre isso. É a nossa única certeza. Isaías, capítulo 38, versículo 1, anote este texto. Dispõe de tua casa, porque morrerás e não viverás. Numa outra tradução, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Esta casa pode ser a nossa casa, a nossa família, mas claro que pode ser também o nosso coração, a nossa vida, esta nossa caminhada de peregrinos. Diz Santo Ambrósio, vamos prestar atenção nessa reflexão que Santo Ambrósio faz. Morrem, felizmente, os que no tempo da sua morte estão já mortos para o mundo, isto é, desligados daqueles bens de que forçosamente os deve separar a morte. Mister, pois, se torna que desde já aceitemos a privação dos bens, a separação dos parentes e de todas as coisas da terra. Se não fizermos isso voluntariamente durante a vida, seremos forçados a fazê-lo na morte, mas então com extrema dor e com risco da salvação eterna. O que Santo Ambrósio nos faz refletir? Que durante a nossa vida, claro, nós vamos usar aquilo que temos, vamos amar as pessoas, é claro que vamos, a nossa família, os nossos amigos próximos, colegas de trabalho, etc. Temos que cuidar das nossas coisas, né? Não tem pé de dinheiro? A gente trabalha, então cuidar bem das nossas coisinhas, da nossa casa, dos nossos hobbies. Mas não devemos nos apegar a isso. Quem se apega a pessoas mais do que a Deus, quem se apega às coisas mais do que a Deus, esse sofre muito na hora da morte, porque ali ele terá que abrir mão de tudo isso na marra, na força, ele não tem opção. Então, enquanto temos opção, devemos colocar a Deus acima disso tudo, porque um dia nós vamos abandonar isso tudo. Não há como levar conosco, no dia da nossa morte, tudo o que temos
e todos os que amamos. Tem gente que tem a síndrome de Faraó, né? Não sei se você já sabe, mas aquelas grandes pirâmides do Egito são túmulos. E o Faraó acreditava que na outra vida ele iria precisar de tudo que ele teve nesta. Então, junto com o Faraó, enterravam-se tesouros, muita comida, seus melhores soldados, esposas, serviçais. Então, olha o pânico que aquele povo do Egito tinha quando o Faraó adoecia. Que o cara levava tudo com ele, tudo que era dele, todas as roupas, as joias. Tem gente que tem essa síndrome, né? A pessoa ainda não acordou que ela não vai levar nada. Nem a roupa que nós seremos sepultados, nós escolhemos. Há pessoas que já deixam a roupa. Olha, se eu morrer com essa roupa aqui. Mas a maioria nem preocupa com isso e nem devemos preocupar. Só levaremos o amor, as boas atitudes, a fé em Jesus Cristo, crida no coração, professada com a boca. É isso que no final valerá a pena. A este propósito, observa Santo Agostinho, que para morrer em paz, olha, quem não deseja morrer em paz? Dizem que a morte é que tem a melhor memória do mundo. Ela nunca esqueceu ninguém. Então ela também não vai te esquecer, nem a mim. Então, como morrer em paz? Santo Agostinho vai dizer, é muito vantajoso colocar em ordem durante a vida os negócios temporais, fazendo desde já a disposição dos bens que é preciso deixar, a fim de que não termos de nos ocupar, então, senão da nossa união com Deus. Ele está falando aqui sobre a tal da herança, né? Que muito mais divide a família do que une. Quantas famílias eram unidas até que a herança os separou? Cada um passando o perno no outro, você ficou com uma fazenda maior, você ficou com mais dinheiro, o seu carro é mais novo. Então aqui, Santo Agostinho está falando, olha, quando você chegar já numa certa idade, já faça aí a divisão dos seus bens, para você no leito de morte não ficar se preocupando com essas coisas. Eu já acompanhei pessoas no leito de morte muito chateadas, porque a família estava brigando pelos bens. A pessoa nem tinha falecido ainda e estava lá no ouvido dela. Que coisa, né, gente? Nem respeitam ali a pessoa no leito de morte. Então nós devemos deixar essas coisas da terra para aqueles que ficarão aqui, para que no momento da nossa morte nos ocupemos com Deus. Só com Ele, com a nossa salvação. É isso que está dizendo Santo Agostinho. Os últimos momentos da vida são demasiadamente preciosos para serem desperdiçados em pensamentos terrestres. Exatamente. A pessoa está ali no leito de morte, ela tem que ficar pensando em conta de banco, na empresa, nos carros. Não. É momento de se lançar em Deus. É momento de buscar o céu. É momento de uma revisão de vida. Mas tem uma questão que será respondida. Que época da vida nós devemos nos preparar para a morte? Quando será a nossa morte? Que dia o Senhor irá nos chamar? São perguntas
que darão sentido àquilo que iremos ainda refletir. É na morte que se acaba a coroa dos escolhidos, porque então que se recolhe a maior soma de merecimentos, aceitando os sofrimentos e a morte com resignação e amor. Então não é ficar blasfemando, reclamando, não, mas aceitar. Aceitar que toda vida tem o início e tem um fim. É o ciclo da vida. É o ciclo da vida. Semelhantes sentimentos não os poderá ter na morte quem não os tiver exercitado durante a vida. Então nós não precisamos esperar, me entenda bem, chegar lá no leito de morte para nos preparar. Não, não, não. A preparação para a morte, ela perpassa toda a nossa vida. Nós não vamos esperar, e se é que nós poderemos esperar aquele momento do leito de morte para fazer tudo o que gostaríamos durante a vida. Isso para quem tem tempo, porque muitas pessoas morrem de repente, repentinamente. Um ataque fulminante do coração, um acidente, uma queda. Essa pessoa não tem nem tempo ali de arrepender, nem de fazer uma confissão, nem de comungar. Então é preciso estar preparado. É preciso estar preparado com este fim. Pessoas que têm por hábito renovarem todos os meses a prostetação da boa morte com atos cristãos de fé, esperança e caridade, com a confissão e a comunhão. Então, sempre nós devemos professar o nosso ato de fé, o ato de esperança, o ato de caridade, não guardar pecado, cuidado para que o seu coração não seja um depósito de pecado. Sempre que necessitarmos, procurar uma boa confissão, procurar a sagrada comunhão, não faltar de missa, principalmente a missa dominical, e fazer tudo isso como se já estivesse no leito de morte. Então pense assim: se eu estivesse para morrer, eu gostaria de ter tempo de rezar o ato de fé, de esperança, de amor, fazer uma boa confissão, colocar a minha casa interior em ordem. Depois da confissão, participar da Santa Missa para receber a Sagrada Eucaristia. Então nós não vamos esperar chegar o final da nossa vida, nós podemos fazer isso já em vida. Você está me entendendo? Assim nós vamos ter uma vida imersa em Deus, e quando Deus nos chamar, Ele não nos encontrará despreparados. A própria Escritura vai dizer: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, encontre a fazer isso. Então aquele servo que está dormindo, está comendo, está aproveitando a vida, a hora que o patrão chega e ele não sabe que o patrão vai chegar, está tudo desarrumado, ele dormindo, não fez o que deveria, agora é tarde, né? O patrão já chegou. Jesus, quando fala sobre isso, ele está falando do nosso chamado, da nossa morte. Nós não sabemos quando será. Então, o que devemos fazer? Procurar, com a graça de Deus, estar preparado.
Eu brinco muito, mas é uma brincadeira com fundo de verdade, viu? Estar preparado para que quando a morte chegar, nós possamos subir. Porque tem muita gente que vai descer mesmo. Ah, tem muita gente que vai descer mesmo, igual num tobogã. Então é preciso procurar esta intimidade com Deus e estar preparado para o último dia, todo dia. Não deixar para fazer o bem amanhã, não deixar para pedir perdão amanhã, não deixar para amar amanhã, não deixar para ajudar amanhã, porque amanhã pode não chegar. Então tudo é no aqui, tudo é no agora. Procurar no aqui e no agora estar preparado, como se hoje fosse o nosso último dia de vida. Quem espera a toda hora a morte, ainda que venha subitamente, não pode deixar de morrer bem. É uma grande verdade? É uma grande verdade? Quem espera a toda hora a morte, quer dizer, não é que você fica o dia todo, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não é isso. É preparar o nosso espírito, é ter uma vida de oração, leitura da palavra, intimidade com Deus, confissão, comunhão. É assim que nós estaremos preparados. Porque quantas pessoas fazem isso só no fim da vida? E se é que nós sabemos quando será o nosso fim, né? A grande serva de Deus, irmã Catarina de Santo Alberto, na ordem de Santa Teresa, estando para morrer, ela gemia e dizia. Então veja só, a irmã Catarina, no leito de morte, ela começou a gemer. As irmãs todas a cercaram e ela disse: minhas irmãs, não é o medo da morte que me faz gemer, porque há 25 anos que eu a estou esperando. Gemo por ver tantas pessoas iludidas que vivem no pecado e esperam para se reconciliarem com Deus à hora da morte, em que eu, com dificuldade, posso pronunciar o nome de Jesus. Então, o sofrimento da irmã Catarina no leito de morte não é pela morte dela, porque ela diz para as irmãs que há 25 anos ela está se preparando para morrer. Há 25 anos ela pensava: se eu morrer agora, eu quero o céu, eu quero Deus. Desde que Catarina entrou para a ordem de Santa Teresa, ela se preparava todos os dias para a Santa Morte. Então, para ela, não é um medo, não é um inesperado. Ela viveu como se cada dia fosse o último. Você compreende? E por que ela está gemendo? Por ver tantas pessoas iludidas. E como tem gente iludida, viu? Como tem gente iludida. Pessoas iludidas que vivem no pecado, esperando para se reconciliarem com Deus na hora da morte. Aqui eu tenho apenas uma pergunta: qual é a hora da nossa morte? Quem sabe isso? Então isso é papo furado. Isso é conversa para boi dormir. É quem não quer arrepender mesmo, quem não quer mudar de vida. Porque o momento é agora. O dia é hoje. Se eu não estiver preparado para morrer hoje, quem me garante que amanhã eu estarei? Então não vamos ficar empurrando a nossa salvação com a barriga. Não vamos deixar para depois.
depois eu vou à missa, depois eu me confesso, depois eu rezo mais, depois eu pratico obras de caridade. Aí depois não tem depois. Hã? Aí não tem depois. E aí? Como fica? Santo Afonso vai dizer: examine-te, meu irmão, e vê se tens o coração apegado em alguma coisa aqui da terra. Pode ser uma pessoa, um posto, uma casa, uma riqueza, alguma sociedade, divertimentos. Lembra-te que não és eterno. O ser humano precisa meditar sobre isso. Eterno é Deus. Eu não sou eterno. Eu tenho início, meio e fim. Tudo que nasce morre. Então nós devemos ir nos desapegando dessas coisas com a certeza: eu não ficarei aqui para sempre. E como tem gente que sofre e põe sofrimento nisso, uma pessoa que vai chegando numa idade mais avançada e próprio da velhice, vê as forças diminuindo, talvez a memória falhando, o olho já não vê direito, o ouvido já não ouve, e a pessoa vai perdendo as forças, ela vai ficando degatente. Aquilo para ela é o fim do mundo, porque na cabeça dela ela ia ficar aqui para sempre. Aí o corpo começa a mostrar que não. Nós estamos aqui em processo, nós estamos aqui numa passagem. Então precisamos ter na nossa cabeça isso: eu não sou eterno. Tudo terás de deixar um dia, e talvez em breve, a gente não sabe. É por isso que com Deus eu tento ser o melhor cristão, o melhor padre a cada dia, para que se aquele dia for o último, que Deus me encontre trabalhando para Ele, que Deus me encontre falando dele, que Deus me encontre o amando, o servindo, o adorando. Não é para amanhã, não é para depois. Não é para amanhã, não é para depois. Oferece desde já tudo a Deus, estando disposto a privar-te de tudo quando lhe agradar. Ou seja, será que já em vida nós estamos dispostos a abrir mão de tudo para não perder a Deus? Será que Deus, ele é suficiente? É claro, quando nós entregamos tudo a Ele, Ele nos devolve tudo. Quem entrega com a mão aberta receberá. O problema é quando nós estamos apegados a pessoas, apegados ao dinheiro, apegados às coisas, apegados a nós mesmos. Aí essas pessoas não gostam de descobrir que não são eternas, né? Porque acharam que teriam tudo isso a vida toda. Então devemos preparar o nosso coração para a nossa morte e para a morte de quem amamos. Porque na verdade não é morte, é uma passagem. A morte é o início da verdadeira vida. Para viver é preciso morrer. Precisamos trabalhar no nosso coração estas coisas. E olha o conselho do santo: faze como se cada dia fosse o último de tua vida, e cada ação a última que praticas, a última oração, a última confissão, a última comunhão. Então aqui está o nosso PCE de hoje, ponto concreto de esforço, e que o será para toda a nossa vida. Precisamos fazer isso o resto dos nossos dias. Viver este dia como se fosse o último da nossa vida.
e prestar atenção no último dia da vida e que as nossas atitudes serão também as últimas. Então, quando você for abraçar os seus pais, abrace como se fosse a última vez. Tenho certeza, o abraço seria mais demorado. Abrace os seus filhos como se fosse a última vez. Ore, faça a sua oração como se fosse a sua última oração. Participe da Santa Missa como se fosse sua última Eucaristia. Quando você for confessar, confesse como se fosse a sua última confissão. E aqui eu estendo para as coisas mais simples. Vai almoçar, almoce como se fosse o último almoço. Tome aquele café que você tanto gosta, como se fosse o último. Brinque como se fosse a última brincadeira. Baile como se fosse a última dança. E aqui não é colocar o ser humano para baixo. Ah, padre, que coisa triste. Não, não, não. Aqui é encher de significado tudo o que fazemos, porque um dia será o último mesmo. Nós temos um defeito muito grande, meus irmãos, que é o depois. Ah, hoje eu vou abraçar minha mãe de qualquer jeito, depois eu abraço direito. Hoje eu vou dar só um tchauzinho de longe, depois eu beijo. Ah, hoje a gente vai só comer uma coisinha aqui, depois a gente faz algo melhor. É por causa do depois que nós temos um presente tão pobre. É por causa do amanhã que nós temos um presente tão apequenado. Que se nós soubéssemos que é verdadeiramente o último dia, nós faríamos tudo diferente. Tudo diferente. Eu não me lembro o filme, mas eu assisti há tempos um filme que não me lembro o que acontece ao certo. Eu sei que o rapaz, ele morreu. E quando ele chega do outro lado, ele poderia escolher uma prova. E esta prova lhe daria mais um dia de vida. Hora que o sol nascesse, ele voltaria à terra. Hora que o sol, terminasse o seu ciclo, hora lá no pôr do sol, ele então desapareceria, indo para o céu. E o bonito do filme, o filme passa durante este dia. Tudo para ele é bonito. Tudo para ele é mágico. Uma borboleta que posa no dedo, uma criança que brinca, um cachorrinho que late, ele se encontrando com a sua família, abraçando a sua noiva, indo no local de trabalho, vendo tudo aquilo. Quer dizer, aquele dia para ele foi o melhor dia da vida dele. Por quê? Porque ele estava presente. Ele não tinha amanhã. Ele não tinha amanhã. Ele não tinha depois. É isso que Santo Afonso está desafiando a mim e a você. A viver cada dia na intensidade daquele dia e preparando o céu. Fazer tudo como se fosse a última vez. Amar como se fosse a última vez. Perdoar como se fosse a última vez. Participar da missa, confessar, ler a Bíblia, orar como se fosse a última vez. Isso muda a vida. Isso muda totalmente a nossa vida. Então não esqueça do nosso ponto concreto de esforço, PCE. Faze como se cada dia fosse o último da tua vida e cada ação a última que praticas. É isso que nós vamos praticar hoje. Tudo que você fizer no dia de hoje, faça como se fosse a última vez. Se é para abraçar, meu filho, mas abraça como se fosse a última vez.
tome o seu café da manhã, o seu almoço, o seu lanche, vá para o seu trabalho, vá para a sua academia, faça a sua caminhada, se encontre com quem você ama como se fosse a última vez. Você verá que tudo fica mágico. É um dia inesquecível. Esqueça do depois. Não tem amanhã, você tem hoje. Você tem hoje. Só tenho hoje para amar. Amém? Finalizamos a meditação desse dia com uma oração de Santo Afonso de Ligório. Então vamos fechar os nossos olhos. Ó meu Deus, só poucas horas me restam. Nelas vos quero amar quanto possa na vida presente, para mais vos amar na outra. Pouco tenho para vos oferecer. Ofereço-vos os meus padecimentos e o sacrifício da minha vida, em união com o sacrifício que Jesus Cristo vos ofereceu por mim na cruz. Senhor, as penas que sofro são poucas e leves em comparação com as que mereci. Tais como são, aceito-as, em testemunho do amor que vos tenho. Resigno-me a todos os castigos que me queirais infligir nesta vida e na outra, contanto que vos possa amar na eternidade. Castiga-me tanto quanto vos aprouver, mas não me priveis do vosso amor. Sei que não merecia mais amar-vos, por ter tantas vezes desprezado o vosso amor. Mas vós não podeis repelir uma alma arrependida. Pesa-me, ó meu supremo bem, de vos haver ofendido. Amo-vos de todo o coração e em vós ponho toda a minha confiança. A vossa morte, ó Redentor meu, é a minha esperança. Deposito a minha alma em vossas mãos chagadas. Maria, minha querida mãe, socorrei-me neste grande momento. Desde já vos entrego o meu espírito. Dizei a vosso filho que se apiede de mim, que tende piedade de mim. A vós me recomendo, livrai-me do inferno. Amém. A primeira oração que geralmente uma criança aprende é a Ave Maria. E deve ser esta a nossa última oração, pedindo a intercessão de Maria na hora da nossa morte. Vamos rezar juntos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor, demos graças a Deus. Coloque agora o seu comentário. O que a meditação de hoje falou ao seu coração? Qual a parte que mais te tocou? Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha. Isso ajuda muito o nosso canal.
Você que já é inscrito, muito obrigado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Toque no sininho para ativar as notificações. E me ajude, gente, a espalhar a boa nova. Me ajude a espalhar esperança, espiritualidade. Envie o link deste vídeo para sua família, para os seus amigos, colegas de trabalho, grupos de WhatsApp. Vamos levar as pessoas a pensar que elas não são eternas e que ninguém ficará para semente. Cada dia é um dia para prepararmos-nos para a boa morte. A pessoa que não tem tempo preparando a eternidade dela, ela vive perdendo tempo, porque no final é só este tempo que fará a diferença. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, as pessoas próximas, que você seja verdadeiramente um canal de Deus para estas pessoas. E não se esqueça do nosso PCE, ponto concreto de esforço. Faze como se cada dia fosse o último de tua vida e cada ação a última que praticas. Vamos viver como se hoje fosse nosso último dia. As nossas atitudes como se fossem as últimas. E prepare, você terá um dos melhores dias da sua vida. Que Jesus esteja sempre ao nosso lado e que Maria Santíssima nos cubra com o seu manto. Permaneça em paz. E nos encontramos amanhã para mais uma meditação da Quaresma. Estou muito feliz por estar com você todos os dias. Forte abraço.